Glória a Deus. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 20. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 20. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 20. Hoje nós vamos falar de aliança. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre aliança. 1 Samuel capítulo 20, nós vamos pegar do verso 11 em diante. Primeiro Samuel capítulo 20, do 11 em diante. Eu vou ler esse texto na Bíblia da linguagem de hoje. Eu escolhi essa Bíblia aqui porque ela tem a linguagem nossa. Vai ser melhor para compreender. Você vai ver que é um pouquinho diferente da tua, mas o principal, mas a ideia é a mesma. Você vai ver que mudam algumas palavras, mas vai ficar melhor para o teu entendimento. 1 Samuel capítulo 20, versículo 11. Jonatas respondeu: venha comigo e vamos até o campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: que o eterno Deus de Israel seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. E se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Deus eterno me mate se eu não enviar um mensageiro a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o eterno esteja com você, assim como esteve com o meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando Deus eterno destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebraremos a nossa promessa, a nossa aliança, que fizemos um ao outro. E se você quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. Dá uma paradinha aqui e olhe para cá. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas. Esse rapaz chamado Jonatas, ele era muito amigo de Davi. Ele tinha uma amizade forte com Davi, uma amizade de irmão. Então aqui nós lemos o Jonatas conversando com Davi. Davi, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se meu pai não tem nada contra você, eu mando um te avisar que você pode vir. Mas eu vou fazer algumas perguntas. Se meu pai demonstrar má intenção, se meu pai falar que quer te pegar, eu também vou mandar um mensageiro para você sair fora. E o Jonatas falou mais para Davi. Agora, Davi, eu te peço que você venha me honrar. E se eu morrer, você honre a minha família.
Esse é o nosso pacto, Davi. Essa é a nossa aliança. Eu vou ser fiel a ti, eu vou te livrar do mal. Agora você seja fiel a mim. E se eu morrer, seja fiel à minha família. Seja bom para com a minha família. Que o Deus que abençoou meu pai te abençoe, Davi. Jonatas sabia que Davi seria o futuro rei. E foi feita ali uma aliança, um forte compromisso, um verdadeiro trato, algo diante de Deus. Eu te livro, agora também me abençoe. E se eu não estiver mais aqui, abençoe a minha família. Foi feita uma aliança. Aqui no versículo 16, tem a palavra aliança. Que nós não quebremos a promessa, a aliança que fizemos um ao outro. Então foi feita uma aliança aqui. Palavra mesmo. Agora nós vamos ver se Davi cumpriu a parte dele, se Davi cumpriu a aliança. Vá comigo agora no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Você vai um pouquinho para frente. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vamos ver se Davi honrou a aliança. Samuel capítulo 9. Eu estava em 1 Samuel capítulo 20, agora 2 Samuel capítulo 9. Comprem. Sempre importante você acompanhar na Bíblia. Tenha uma Bíblia. Compre uma Bíblia. No 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz assim. Eu estou lendo na Bíblia da linguagem de hoje. Certo dia Davi perguntou, 2 Samuel 9, 8. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa. Por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, eu sou mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu, sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Disse Davi, Mefibosete? As ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se encurvou novamente, respondeu,
eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do teu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família de Saul, do seu patrão, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o meu senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto do rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia junto com o rei. Dá uma paradinha aqui e olha para cá. Que bonito. Lá atrás Davi fez uma aliança com Jonatas. Vamos ser fiéis um para com o outro. Sim, vamos sim. Se eu não estiver vivo, Davi, honra a minha família. Davi, sim, eu vou honrar. Anos se passaram, Saul morreu, Jonatas morreu. Davi um dia vira para os seus servos e fala assim: vocês sabem dizer se tem algum descendente aí de Saul vivo? E um falou assim: tem um tal de Ziba que trabalhava lá para o Saul. Chama o Ziba. Ziba, você sabe dizer se tem alguma descendência, se tem alguma raiz de Saul, alguma raiz de Jonatas? E o Ziba falou: tem sim. O Jonatas teve um filho. Ele é aleijado, ele tem problema nas 2 pernas. Aonde que está esse rapaz? Está numa cidade. Traga esse rapaz aqui. Mandou uma comitiva. Trouxeram Mefibosete. Mefibosete se aproxima de Davi com medo. Por que o Mefibosete se aproxima de Davi com medo? Porque antigamente era assim. Tinha um rei. Normalmente o próximo rei era o filho do rei. O reinado seguia a família. Então, quando se trocava de rei, o rei que não vinha da família, um rei de fora, esse rei que não era da família, ele tinha o zelo de procurar matar todos os filhos do rei, toda a família do rei, para que esse filho do rei não lutasse nunca para ser rei. Então o outro rei tinha esse hábito de matar, procurar caçar todos os parentes do antigo rei e mandar matar, para que não corra o risco daquele camarada falar assim: peraí, o reinado tinha que estar na minha mão, vou matar o Davi. Então Davi manda chamar o Mefibosete. Mefibosete chega, tadinho, tinha um problema nas pernas. Sim, meu senhor. Você é o Mefibosete? O filho de Jonas? Sim, sou teu servo. Eu te chamei, eu te trouxe aqui para te restituir tudo. Tudo que foi do teu avô, do teu pai, eu quero te dar. E o Mefibosete: como assim? Por quê? Eu sou um cão morto, eu sou aleijado, por que isso? E o Davi falou: porque eu fiz uma aliança com teu pai. E por mais que teu pai não esteja aqui, teu pai já partiu, eu fiz uma aliança com Deus, quando eu fiz uma aliança com teu pai. E eu quero te honrar. E você vai ter acesso ao palácio. Tu vai comer da minha mesa, porque eu fiz uma aliança com teu pai. E eu vou honrar essa aliança. E mais, Ziba, tu não era servo do avô dele, do Saul? Sim, agora tu é servo do Mefibosete. Você e tua família vai servir esse homem. E o Ziba: sim, senhor, com todo prazer. A história conta que Davi
Agora sentava à mesa, e Mefibosete era um daqueles que sentava à mesa também. Comia da comida do rei. Ouvia o rei falar nos bastidores, comendo. Que bonito, que ensino. O Davi fez uma aliança lá atrás com Jonas e não se esqueceu e não desonrou a aliança. Não esqueceu. Davi podia pensar, se fosse mau caráter, Jonas não está nem aí. Esse Ziba aí não vai me fazer nada, ele é um aleijado. Por que eu vou querer honrar? Por que eu vou ter desperdício? Não, deixa como está. Mas Davi tinha caráter. Davi teve uma grande amizade com o Jonas, uma amizade profunda mesmo. Alguns idiotas chegam a falar que Davi tinha caso com o Jonas. Isso aí é perturbação, idiotice. Eles tinham uma grande amizade. A Bíblia fala que é amigos mais chegados do que irmãos. Era o caso de Jonas. E Davi, tempos depois, caça, procura algum descendente para honrar a aliança. Por isso que eu admiro Davi. Não é um homem perfeito, mas um homem de caráter, um homem que assume quando erra. Grande rei Davi. Eu quero falar hoje de duas alianças. Eu quero tratar hoje, conversar com vocês hoje sobre duas alianças. A primeira aliança é a aliança do casamento. E a segunda aliança que eu quero falar com vocês hoje é a aliança com Deus. O que é a aliança? Se dá para expressar o que é uma aliança em palavras, podemos dizer que é um trato, um voto, um juramento. Algo que não pode ser mudado, algo profundo. Isso é uma aliança. Um dia fizemos, a maioria aqui, fizemos uma aliança no casamento. Um dia fizemos uma aliança com a nossa esposa, com o nosso marido. E diante do padre, ou do juiz, ou do pastor, fizemos uma aliança. Símbolo dessa aliança, colocamos uma aliança de ouro no dedo e fizemos um juramento. Vou amar essa pessoa, vou respeitar essa pessoa, vou estar do lado dela, haja o que houver, na alegria, na tristeza. Vou estar do lado dessa pessoa até que a morte nos separe. Foi feita essa aliança. E muitos não honram essa aliança. E nós enxergamos Davi aqui, na aliança que ele fez, procurando honrar essa aliança. Nesse momento aqui, Davi procura de toda forma honrar a aliança com Jonas. Meu irmão, honre a aliança do teu casamento. A aliança que muitas vezes a gente fez na frente do juiz, do padre, do pastor. Não esqueça que foi feita diante de Deus. Essa aliança que fizemos ali diante da autoridade, nós fizemos diante de Deus. E essa aliança tem que ser honrada até que a morte nos separe. Mas a gente vê que por pequenas coisas as pessoas estão se separando, trocando a mulher de 40 por duas de 20. Ridículo, terrível isso. Honre a tua aliança, meu irmão. Se você procurar estudar a fundo qual é a brecha para se separar, estuda, te recomendo isso. Aliança é algo seríssimo.
e deveríamos zelar com toda a nossa força, com todo o nosso coração. O que tem entrado, o que está entre o casal para pensar em desonrar essa aliança? É dinheiro? É um espírito aí, um demônio enviado? Meu irmão, desperta para isso, honre a tua aliança. É terrível ver que as pessoas não ligam mais, não honram mais a aliança que fizeram. No início, fizeram aquela jura com todo o coração e choraram e fizeram festa e não pouparam dinheiro. Não, pastor, porque a aliança é uma só. Isso, faz um casamento bonito. E agora, se estivermos cheios de Deus, nós não vamos quebrar a aliança. Mas vazio de Deus, nós vamos quebrar na primeira. Honre a aliança do teu casamento. Fala para o teu irmão aí, honre a aliança do casamento. Pastor, eu ainda não sou casado, então case sabendo bem que você vai ter que escolher uma pessoa, amar essa pessoa, casar com essa pessoa, até o fim do lado dela, até que a morte nos separe. Em nome de Jesus. É triste ver, né, que essa praga entrou dentro da igreja, a separação, e as pessoas se separam por qualquer coisa. Não, pastor, é incompatibilidade. Vai orar, meu irmão, vai buscar Deus, vai se consagrar. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu casei amando essa pessoa. O que é esse esfriamento? E uma outra aliança que eu quero falar, e a aliança mais importante, é a aliança com Deus. E a aliança com Deus. Escute. Preste bastante atenção aqui. Deixe o barulho, deixe tudo isso de lado. Nós não temos mais que andar com Deus, namorar o Senhor. Não, estou namorando o Senhor. Eu gosto de ir na igreja. A grande verdade é que nós precisamos é casar com o Senhor. Ter uma verdadeira aliança com o Senhor. Tenha uma aliança com o Senhor, meu irmão. Se fizermos uma aliança com o Senhor, a história vai mudar. O que não dá é para você viver com Deus sem um compromisso. Uma aliança é um sinal de compromisso. E você precisa ter esse compromisso com o Senhor, meu irmão. Em o nome de Jesus. Ter uma aliança verdadeira com Deus. Uma aliança de fidelidade, de estar do lado, de pensar nele quando você está sozinho. Uma aliança de respeitar a sua palavra. Amar é respeitar. Amar é dar ouvido. Faça essa aliança com Deus. Não fique acompanhando o Senhor de longe. Se aproxime. Tenha um verdadeiro casamento. A Bíblia usa esse símbolo. O noivo, a igreja, o casamento, as bodas. Case com o Senhor. Tome uma posição de largar o erro. Tome uma posição de não viver mais uma vida de prostituição. Pastor, como assim? Digo que estou casado com Deus, também estou casado com o mundo, também estou casado com as imagens, estou casado. Prostituição, não se prostitua. Esteja com esse Deus, esteja firme com esse Deus. O Senhor Jesus fez uma aliança conosco. Eu quero mostrando aqui Davi, aqui com a aliança com Jonas,
quero mostrar nesse texto para que você entenda um pouquinho de um homem que procurou honrar a sua aliança. Mostrando Jonathan aqui, eu quero que você desperte um pouquinho para a aliança. E que você, de verdade, honre a tua aliança. Haja o que houver, eu vou honrar a aliança. A aliança que você fez não é só uma aliança com a pessoa, é com Deus. Davi falou isso para o Mefibosete. Olha, eu fiz uma aliança com Deus, por isso eu vou te honrar. Mas tantas coisas têm entrado, a gente esquece da aliança que fizemos. Esquecemos da aliança que fizemos diante de Deus.